É porque a maioria das pessoas parece que acorda apagando incêndio, né? Vive apagando incêndio. E assim, gente, esse foi um ano que isso aconteceu muito comigo. Dizer sim sempre pras coisas, abrir sempre exceções, não é o que vai te levar pro corpo que você quer. Entre todas as prioridades que você tem, o treino e o exercício físico tem que ser uma prioridade também. Construção do músculo não é só por ser esteticamente bonito, gente, é uma questão de saúde. Seja uma pessoa organizada. Mas é que você olhando sempre pra aquele objetivo, seja ele um corpo que você acha bonito, ou uma viagem, ou um trabalho, enfim, você se motiva mais ao alcançar aquilo. Você tem que fazer as coisas sozinhas. E é importante que você tenha momentos sozinha. Todo mundo tem aquele ano que essa pessoa sempre fala, não, agora vai, agora eu vou mudar meu ano, agora eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser fitness, eu vou fazer isso, aquilo, e nunca faz. Porque quando chega essa época de fim de ano, virada de ano, a gente tá aí no finalzinho de novembro, né, quase dezembro, sempre tem, ai, não, agora já passou, agora já acabou o ano, aí só ano que vem, ano que vem eu faço metas, ano que vem eu começo, inclusive eu mesma estava fazendo isso esses dias. Me peguei pensando nisso, falei, o quê? Ano que vem? Não, Carolina, esse ano não acabou. Não é uma sentença, tipo, não, eu só vou começar depois disso, depois daquilo, depois... Não, começar agora. Porque não adianta se todo ano você começar tentando recomeçar alguma coisa. E sim você terminar o ano e continuar as coisas que você já tá tentando, que você já tá melhorando. Não é sobre você virar uma outra pessoa. É sobre você ir aos poucos se tornando aquela pessoa que você sempre quis ser. Isso não vai acontecer magicamente na virada de ano porque você comeu 12 uvas e fez um pedido. Mas eu vou falar nada não que no ano que eu comi 12 uvas eu conheci o Carolino. Vulgo meu namorado e a gente mora junto. E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Carol Ferraz e aqui tem muito vídeo de fitness, bodybuilder, mentalidade. Bodybuilding não, mas mais ou menos, né? Porque eu namoro um. Mas mentalidade, academia, treino. E eu sempre tô mostrando um pouco pra vocês a minha rotina sendo influenciadora, quase nutri. Tô me formando em nutrição, entrego o TCC amanhã. E como que eu tô lidando com essa rotina? Vocês sabem que quem acompanhou, quem viu o último vídeo, que eu tô passando por um ano bem difícil, bem conturbado. E com isso, como eu falei pra vocês, eu tava nesse de tipo, ano que vem eu termino, ano que vem eu melhoro, ano que vem eu faço isso, aquilo. Eu falei, não, se eu já estou melhor mentalmente agora e eu quero melhorar, porque eu tava jogando muita coisa pra depois, eu tava procrastinando muito, por N fatores, por que eu vou esperar o ano que vem? Por que eu vou esperar um ano virar? Por que eu vou esperar um ano novo? Por que eu vou esperar a passada do carnaval? Eu não preciso esperar nada. Eu posso começar a implementar os hábitos agora e aí aos poucos ir aprimorando eles. Talvez eles não sejam os melhores hábitos da forma que eu gostaria, da forma que as pessoas veem blogueira X ou Y fazer, mas você já tá mudando seus hábitos, você já tá melhorando aos poucos e é isso que importa, é isso que conta. Sem mais delongas, vamos aí bem direto o vídeo. A primeira coisa, o primeiro passo é parar de viver no modo reativo. O que é o modo reativo? É porque a maioria das pessoas parece que acorda apagando incêndio, né? Vive apagando incêndio. Então, já acorda atrasada, já pula o café da manhã, já sai correndo, escova os dentes de qualquer coisa, não se arruma, passa o dia inteiro irritada, cansada, chega em casa, pensa, cara, não vou pra academia, pede iFood e fica nesse modo reativo de sempre ter que reagir na hora, porque não traz o negócio com antecedência, não se planeja com antecedência. E assim, gente, esse foi um ano que isso aconteceu muito comigo, principalmente por ser final de faculdade e eu ainda estava morando sozinha, então assim, você morar sozinha, fazer faculdade, trabalhar, ainda que trabalhar com a internet seja mais fácil, mais tranquilo, tipo, ainda é um trabalho, eu tenho que lidar com várias coisas. Eu vivia muito desse modo reativo, sabe? Tipo, o momento que eu conseguia dormir, porque eu também tava dormindo muito mal, eu dormia até tarde, às vezes eu acordava atrasada, daí tinha que engolir o café da manhã, ou me atrasava pra chegar no estágio, ou tomava o café da manhã. Parênteses, geralmente eu me atrasava pro estágio, porque eu não pulo meu café da manhã. Mas enfim, não era legal isso, sabe? Por quê? Porque era meio que uma cascata. Então, eu dormia tarde, porque eu ficava na internet, eu ficava no celular, porque era o momento que eu tinha. Dormindo tarde, eu acordava tarde, acordando tarde, eu tinha que fazer as coisas correndo, não me arrumava, então isso afetou muito minha autoestima esse ano, muito. Porque eu sempre fui uma pessoa de me cuidar, eu sempre fui vaidosa, tipo, na questão mesmo de tipo, gente, cuidar da pele, sabe? Fazer uma skincare, cuidar do cabelo, tipo, nem maquiagem mesmo, porque eu não sou uma pessoa de me maquiar muito. É até unha mesmo, sabe? Que eu sou acostumada a fazer a minha unha de gel, né? Mas na época eu não tava com ela mais. Mas assim, manter bonitinha, sabe? Mas eu vivia quebrada, minha pele encheu de espinha, encheu de acne, porque eu vivia nesse modo reativo, sabe? E aí, assim, às vezes eu tava com sono, então é cafeína pra dentro, pré-treino pra dentro, vai treinar. Tudo tomando, tipo, tarde da noite, atrapalhava meu sono. E as coisas começaram a mudar pra mim quando eu, de fato, comecei a me organizar. E olha que eu sou virginiana, tá? Eu sou bem chata com isso. E eu tava me enchendo muito o saco esses últimos tempos, porque, acabou meus estágios, daí eu vim morar com meu namorado, na verdade, no meio dos meus estágios. E daí, nisso, a gente tinha que fazer uma reforma, inclusive. Vai ter vídeo da reforma pra vocês, mas ainda não terminou. A gente começou a fazer uma reforma, então foi meio difícil eu colocar a rotina nesse momento. Aí, agora que eu tô conseguindo colocar, eu tô ficando mais calma. Por quê? Porque eu começo...
Eita, caiu meu desodorante. Eu começo meio que organizando a minha manhã. Ah, amanhã eu vou acordar tal hora e eu preciso fazer isso, aquilo. E pra mim é inegociável. As primeiras coisas que eu faço de manhã. Eu tomo remédio da tireoide, obviamente, daí eu não posso comer por mesma meia hora. Tomo água. Tomo sempre, no mínimo, 500 ml de água enquanto eu vou fazendo minhas coisas. Então é tomar água. Se eu acordar e não tomar água, não sou eu. Acordo, tomo água, faço skincare, me arrumo, troco de roupa. Pra não ficar, sabe quando você acorda? Ainda mais eu que trabalho em casa. Tipo, se eu acordar, ficar de pijama, demorar pra fazer skincare, acordar tarde, eu não consigo fazer nada, absolutamente nada. Então eu já faço tudo isso de manhã. Vou pro meu computador, vejo o que eu tenho que fazer, organizo o post, vejo pendências. Então às vezes eu tenho que gravar de manhã, então gravar algumas coisas, gravar publi, organizar. Às vezes eu tenho reunião, geralmente eu marco reunião ou de manhã ou fim da tarde, porque eu gosto de treinar depois do almoço. Bem horário de herdeira que não tem muita gente, já que eu tenho essa disponibilidade de horário eu vou. Com almoço também tudo, então eu já deixo pronto ali no domingo, às vezes na quarta, quinta a gente tem que fazer de novo. Apesar de agora eu estar morando com meu namorado, que é mais fácil, ele também trabalha, né? Só que ele, como ele trabalha fora, sou eu que fico em casa, às vezes eu acabo fazendo um pouco mais dessa parte. Mas ele me ajuda muito também, então isso é mais fácil. Mas já começar me organizando, sabe? Porque antes eu tava acordando, daí eu acordava, daí eu não queria me arrumar, daí eu não queria fazer isso, aí eu não queria me trocar. Daí quando eu via, já era 11 horas da manhã, eu não fiz nada, o almoço tava tipo de qualquer jeito. Eu não tinha me trocado, não tinha me arrumado e não tinha tempo pra fazer nada. Então, acabou que muita coisa que, assim, deixar de postar no YouTube, deixar de postar no Instagram, enfim, várias coisas com o meu trabalho, eu acabei fazendo e procrastinando. Óbvio que isso envolve outros fatores, tá, gente? Fatores realmente de saúde que eu estava passando, que eu estou passando em coisas familiares. Mas se eu não mudasse essa parte, ia ser mais uma parte que ia começar a me estressar. E já estava me estressando. Então, para de viver nesse modo reativo e tenta se organizar um pouco melhor. Seja com planner, seja com um aviso no celular, enfim. Tenta manter uma rotina e segue ela. Mesma coisa à noite. Não ficar no celular, não ir dormir muito tarde. Eu odeio dormir tarde, porque parece que meu dia depois é horrível. Eu não durmo 9 da noite, tá, gente? Eu durmo umas 10, 11 meses. Dormir meia-noite, 1 hora pra mim e já tô acabada. Tenta não dormir muito tarde, não ficar no celular, faz uma higiene do sono. Se quiserem, eu trago um vídeo sobre isso. Mas tenta organizar a sua noite e a sua manhã, que o resto do dia vai ficar perfeito. Segundo, coma de forma coerente com o objetivo que você tem. Eu sei que a gente tem muito preguiça, eu sei que às vezes não dá tempo, né? Você podia ter se organizado antes. E aí pede o iFood, pede isso, pede aquilo, fica dizendo sempre sim pras coisas. Só que às vezes dizer sim sempre pras coisas, abrir sempre exceções, não é o que vai te levar pro corpo que você quer. E eu digo muito isso, eu falo muito sobre isso, porque eu já fui uma pessoa que abria muitas exceções, inclusive isso aconteceu esse ano também, porque eu estava em bulking, né, no período de ganho de massa muscular, eu sempre fui mais magrinha. E esse ano foi um ano que, além da minha tireoide desregular inteira, eu também abri muito mais exceções. E tipo, eu ganhei bem mais gordura do que eu gostaria. E agora eu estou no processo oposto de emagrecimento, mas eu acabei ganhando bem mais gordura. Por quê? Porque eu não estava me alimentando como o objetivo que eu tinha. É óbvio que eu tinha que comer saudável, óbvio que eu posso de vez em quando comer uma pizza. Eu tenho vários vídeos meus aqui sobre refeição livre, sobre comer fora. Só que você abrir exceção o tempo todo, deixa de ser exceção e passa a ser constância. Então você dizer sim o tempo todo pras coisas e sair o tempo todo, às vezes não é o seu objetivo. É óbvio que você não precisa comer perfeito, nossa, milimetricamente certinho, mas você precisa comer de acordo com o seu objetivo. Se tem o objetivo de emagrecer, não tem como você comer igual meus vídeos de tudo que eu como em dia em booking. Não dá. Mas você pode comer os meus alimentos comendo um pouco menos. Mas assim, gente, é comer o básico, tá? É comer igual adultinho que eu falo. É o básico, é pão com ovo, arroz, feijão, carne, se você for vegetariana, grãos, enfim. Então comer esse básico mesmo que funciona e não ficar, tipo, procurando mil e um manipulados e mil e uma formas de tentar melhorar o seu corpo se você não melhorar esse hábito da alimentação, meu filho. Terceiro, coloque o treino, o exercício físico como uma prioridade na sua vida. Entre todas as prioridades que você tem, o treino e o exercício físico tem que ser uma prioridade também. Tem pessoas aqui que me assistem que têm diversos trabalhos, pessoas que têm filho, pessoas que são CLT, pessoas que não são. Então tudo isso tem que ser adaptado de acordo com a sua rotina, mas coloque o exercício físico como uma prioridade, porque além de esteticamente ele te ajudar, ele vai te ajudar muito em cabeça, ele vai te ajudar muito no mental. Então sabe aquele momento que você tá muito ansiosa e treinar ajuda muito, e isso treino de musculação ou outro esporte que você faça. Uma coisa que tá me ajudando muito é que eu tô fazendo natação, então às vezes eu tô extremamente estressada, à noite eu não quero ir, aí eu vou pra natação e eu volto muito feliz. Ontem foi um dia que eu tava muito ansiosa e eu fui nadar e eu voltei muito feliz, assim, eu volto cansada, mas eu volto feliz, porque a endorfina tem esse poder na gente. Então coloca o exercício físico como prioridade. Se você tiver que acordar um pouquinho mais cedo, tenta acordar um pouquinho mais cedo, nem que seja pra fazer meia hora de caminhada. Se você pode fazer meia hora na academia, faça meia hora na academia. Mas tente fazer aquilo que você pode. E se você puder fazer musculação, faça sempre musculação e ali com o cardio. Por quê? Porque a musculação vai te fazer, se você quer emagrecer sem ficar flácida. E a longo prazo, quando você envelhecer, você não vai ser o velhinho que vai precisar de ajuda pra levantar e pra sentar. Porque você precisa de músculo. Inclusive, uma hora eu falo pra vocês sobre essa onda de Mounjaro e Ozempic. Meu maior medo é que a próxima epidemia seja de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Porque a galera tá emagrecendo e tá
nem aí ligando pra construção de músculo. Construção do músculo não é só por ser esteticamente bonito, gente, é uma questão de saúde. E é óbvio que eu não virei essa pessoa aqui que eu tô falando pra vocês da noite pro dia, tá, gente? Por isso que eu tô falando que é algo pra 2026 que você começa em 2025. Eu já faço isso, assim, constantemente há 5 anos, que é de 2020 pra cá, mas eu já faço exercício físico, eu já melhorei minha alimentação muito antes. Então, assim, tem uns 10 anos, assim, que eu como mais saudável, que eu faço exercício físico. Eu era adolescente, sabe? Eu era mais nova. Então, tudo isso conta. Isso é algo que foi com o tempo, não foi da noite pro dia. E mesmo assim, eu também passo por períodos e fases que eu acabo ficando mais estressada, que a minha rotina acaba alterando, que eu ganhei peso, que eu engordei um pouco. Então essas coisas, elas podem acontecer, mas o mais importante é que você tome as rédeas da sua vida e volte o mais rápido possível. Organização. Seja uma pessoa organizada. E quando eu tô falando organizada, não é só sobre as suas roupas no armário, mas também. As minhas roupas no armário é uma coisa que eu tenho que manter organizado. Tenho que aprender com Carolina. Gente, meu namorado, todo mundo reclama, né? Ai, porque meu namorado é bagunceiro, meu namorado é bagunceiro. Gente, meu namorado organiza as roupas por cor. O problema sou eu. Mas seja uma pessoa organizada. E organizada com as coisas básicas, sabe? Tipo, tirou uma coisa do lugar. Vai lá e põe no lugar. Tenta se criar esse hábito de colocar as coisas no lugar, sabe? Senão a sua casa vai virar uma bagunça. Tenta sempre, antes de dormir, dar uma olhadinha assim. Tem louça na pia. Tem não sei o que. Tem roupa jogada. Tem isso. Dá uma arrumada antes de você dormir, pra você não ir dormir com a casa bagunçada. Quando eu morava sozinha, era uma coisa que eu fazia. Então, antes de dormir, eu passava assim pela casa e via, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Porque se eu deixasse, eu deixava num dia, eu deixava no outro, eu deixava no outro, e eu nunca mais fazia nada. Então, tenta sempre organizar a sua casa, sempre organizar a sua vida e organizar as suas tarefas da forma que você conseguir. Como eu falei no primeiro tópico, pode ser com lista, pode ser com planner, pode ser com post-it, tipo, você tem uma escrivaninha, uma penteadeira. Vai colando as suas metas, as coisas que você quer fazer, os objetivos que você tem, pra você visualizar aquilo mais fácil. Porque se você tem um objetivo, assim, se você tem uma organização, é mais fácil de você conseguir chegar no seu objetivo. Porque você tá vendo aquilo todo dia. Outra coisa legal também, eu faço muito isso, sabe aquele negócio de, mapa dos sonhos, tal? Não que, você olhar o mapa dos sonhos vai magicamente acontecer na sua vida. Mas é que você olhando sempre pra aquele objetivo, seja ele um corpo que você acha bonito, ou uma viagem, ou um trabalho, enfim, você se motiva mais a alcançar aquilo e fazer as coisas no dia a dia pra chegar onde você quer. Uma coisa que eu coloquei é porque eu tava com muita dificuldade em me organizar em relação aos posts, por conta dos estágios que eu tava fazendo, enfim, e eu andava muito com o meu iPad pra cima e pra baixo, porque é mais fácil de levar, né? E aí na capa, que eu não tô com ele agora pra mostrar pra vocês, a foto de capa dele era os posts que eu tinha que fazer. Então tava lá, tem lá, tipo, YouTube, tantos posts, tanto isso, aquilo, aí Instagram e TikTok. Tem os 3, assim, pra eu nunca esquecer daquilo que eu tinha que fazer. Vou dizer que eu nunca esqueci? Esqueci. Mas sempre que eu abri o iPad, eu olhava e ficava, tem que fazer isso aqui. E aí aquilo me lembrava. Então nem que sejam 10 minutinhos da sua vida, tira 10 minutinhos do seu dia pra organizar o seu próximo dia, vai te ajudar muito, muito, muito e vai transformar a sua rotina com o passar do tempo. Mas tem que ser uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Aprenda a ficar sozinha com você mesma e faça atividade sozinha. Gente, isso aqui é primordial. Eu sempre fui uma pessoa muito... Não é solitária o nome, é solitude, tipo, que gosta da minha própria companhia, sabe? Desde sempre. Eu não sou filha única, eu tenho 4 irmãos, mas todos os meus irmãos são muito mais velhos que eu. Então, quando eu nasci, eu tinha um irmão só em casa e ele acabou saindo de casa quando eu tinha uns 4 anos. Então, eu vivi muito como filha única. Então, eu sempre fui de fazer as coisas sozinha, gente. Tipo, brincava de boneca sozinha, fazia as coisas sozinha, meus pais saíam e me deixavam em casa sozinha. Não por negligência, tá? Eu mandava eles saírem porque vão aproveitar a vida e eu tinha, tipo, 6 anos e ficava em casa, de boa. Eu sempre gostei muito da minha companhia, tanto que meu sonho era morar sozinha. Eu morei sozinha por 1 ano e meio, quase 2 anos. Acabou não dando 2 anos porque eu vim morar com a Carolina. Mas eu sou uma pessoa de fazer muitas das minhas coisas sozinhas e sempre me dei bem com isso. Só que às vezes a gente fica naquilo de tipo, mas eu queria tanto que alguém fosse comigo, eu queria tanto que alguém fosse comigo. Uma coisa que eu tinha muito era médico. Gente, eu odeio ligar pra médico, sabe? Tipo, passar a mão no telefone e ligar pra médico. Tipo, eu quero marcar uma consulta, Gente, odeio ter que ligar pras pessoas. Aí até eu morando sozinha, eu falava, mãe, marca médico pra mim, marca não sei o quê. Aí eu criei uma vergonha na cara, né? Eu falei, gente, se eu não consigo nem ligar pra um médico, o que eu vou fazer sozinha? Aí eu comecei a ligar pros médicos e hoje em dia eu me resolvo sozinha. Vou dizer que eu gosto? Eu ainda não gosto, não. Mas eu me resolvo. Mas aprenda a fazer as coisas sozinhas. Então, assim, não é porque o seu namorado, por exemplo, não treina, não vai pra academia, que você não vai. Não é porque a sua amiga não vai correr com você que você não vai. Você tem que fazer as coisas sozinhas. E é importante que você tenha momentos sozinha. Por exemplo, eu e o Carolina, né, meu namorado, eu sempre chamo ele de Carolina, gente. O nome dele é Francisco, mas é porque eu sou Carolina, ele é Carolina e aí ficou Carolina. Ele treina também, tanto que a gente se conheceu na academia. Os dois treinam. E a gente sempre treina mais ou menos no mesmo horário. Só que quando eu tava fazendo estágio, obviamente, eu tava com horários diferentes do dele. E ele não ia deixar de ir pra academia porque eu não fui no mesmo horário que ele. E eu também não ia deixar de ir pra academia porque a gente não tava indo junto.
Mesma coisa com os treinos, gente. Ele tem o treino dele e eu tenho o meu, gente. Chega na academia, tamo junto, vai fazer o treino dele, eu vou fazer o meu. Às vezes eu tô com minhas amigas, ele tá com os amigos dele. E é isso aí, cada um tem a sua vida. E depois a gente vem pra casa juntos, tranquilo. A natação era uma coisa que eu ia começar sozinha, tanto que eu já tava vendo e tal. E ele se incentivou e resolveu fazer comigo. Então hoje ele faz natação comigo. Mas se ele não fizesse, eu não ia depender de ele resolver fazer natação pra fazer também. Então assim, são coisas que você tem que fazer por você. Mesmo que a outra pessoa não faça, você tem que fazer. E às vezes você é até o exemplo, que nem eu falei do Carolina. Eu queria muito fazer natação pra melhorar meu cardiorrespiratório. E ele falou, não, então vou fazer também porque vai ser bom pra mim, né? Como ele é atleta, tipo, vai ser bom pra ele. Então ele começou a fazer também, pelo exemplo. Eu não precisei obrigar, eu não precisei fazer nada. Mas se eu não precisava dele para fazer, entende? Mesma coisa com trabalho, com estudo, com tudo. Você precisa de um momento sozinho, você precisa aprender a gostar da sua própria companhia pra conseguir de fato ter alguma coisa na vida. Isso é muito importante porque, Deus me livre, eu não quero que isso aconteça, mas relacionamentos, eles podem acabar. Então, seja amizade, seja namoro, seja, enfim, eles podem acabar. E você tem que ser uma boa companhia pra você mesmo, pra não ficar presa em uma situação, muitas vezes, que não é confortável pra você. Eu já tive outros namoros que eu saí muito tranquila, porque eu sabia que eu ficava bem sozinha. Mas eu já vi inúmeras amigas, inúmeras pessoas que não conseguiam sair do relacionamento porque não conseguiam ter uma vida sem a pessoa. Porque tudo faziam com a pessoa. Então, eram os amigos da pessoa, era a vida da pessoa, era tudo com a pessoa. E não conseguia fazer nada sozinho. Então, isso é muito importante também, que vocês tenham essa individualidade no geral. Então, se você não tem namorado, se você não tem amigo, é triste. Não, mas você tem amigos ou pessoas conhecidas. Mas aprenda a fazer tudo sozinho, porque quando aparecer um parceiro ou aparecer uma nova amizade, ou enfim, você consegue também ter a sua própria vida. E por último, que eu achei que eram 7, mas não são 7, eu contei errado, são 6. Não é quanto mais melhor, é quanto mais tempo. Essa frase ficou estranha, mas eu vou explicar pra vocês. Tem muita gente que começa assim, não, agora eu vou mudar, agora eu vou mudar, agora eu vou mudar, agora eu vou mudar. Vou acordar às 5 horas da manhã, eu vou comer só folha, eu vou comer só isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer não sei o quê. E aí, a pessoa faz isso por 2 dias, 3 dias, no máximo, estourando assim uma semana. E aí ela para. Por quê? Porque não adianta você pegar uma pessoa sedentária e querer que ela viva uma vida extremamente ativa, que ela seja uma pessoa completamente diferente. Gente, não dá. Bota o pezinho no chão de vocês, gente. Não tem como vocês terem a mesma rotina que eu hoje, que eu treino, faço natação, faço tudo, se você não faz nada. Tipo, não tem como você querer pegar a mesma carga que eu num exercício que eu faço há 5 anos. Por isso que é importante vocês começarem aos poucos, mesmo que não seja perfeito ainda, mesmo que você erre mais vezes do que acerte, você tem que começar. Então, quanto mais tempo você fizer, ou seja, a constância de fazer todo dia um pouquinho, é melhor do que a velocidade. Tava falando isso com meu namorado porque faz 2 meses que a gente tá fazendo natação e eu já fiz natação antes, né? Então, eu voltei a pegar muito rápido. E hoje eu tô nadando uns 1.300 metros, 1.500, assim, 40 minutos, mais ou menos. E eu quero porque eu quero nadar 2.000. E ele tá tipo, calma, tipo, calma. Eu não, porque eu quero nadar 2.000, quero nadar 2.000. Só que eu tenho que ir aos poucos, sabe? Tipo, já é um avanço eu ter melhorado isso em 2 meses. Aí isso me deixou um pouco mais tranquilo, tipo, não, calma aí. Vamos um pouco mais devagar, vamos um pouco mais tranquilo. E a mesma coisa quando eu voltei da cirurgia, depois que eu botei o silicone, tipo, eu fiquei 2 meses sem treinar braço. Não tinha como eu chegar lá com a mesma carga de antes, com a mesma execução de antes. Então é tudo um processo que a gente vai fazendo aos poucos. Ai, mas vai demorar muito. Gente, o tempo passa de qualquer jeito. Você quer que ele passe e daqui a um ano, em dezembro de 2026, você esteja melhor do que você tá agora? Ou você quer olhar e falar, nossa, vamos começar em 2027, né? Eu acho que não. Então, anota todas essas coisas, faz. Comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dica, mais alguma coisa que você queira saber sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu trago mais pra vocês. E é isso. Vou mostrando nos próximos vlogs pra vocês como que eu vou implementar isso na minha vida. Porque tudo que eu falei pra vocês aqui é coisas que eu vou usar, tá? Isso aqui eu também preciso mudar na minha vida, porque eu também fui vagabundeando esse ano. Então, a gente precisa mudar juntos e é o que eu vou trazer aqui pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e desejo um ótimo fim de 2025 e um ótimo começo de 2026.